Bom dia, meus amigos. Que bom que estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Acordar e saber que não estamos sós nesta viagem de 1000 aventuras chamada vida é reconfortante, nos dar força, coragem, sonhos e alegria. Nós somos ligados a uma grande corrente que nos une às pessoas que chamamos de amigos. E que distante ou próximos, emanam energia de bem-querer e amor que nos fortalece e alimenta nossas almas. Vamos, neste momento, procurar uma posição reconfortante. Vamos silenciar por um minuto. Elevar o pensamento ao alto. Respirar profundamente. Pedir a Jesus que nos ajude neste momento, que possa enviar teus benfeitores espirituais para nos auxiliar neste Evangelho, que derrame sobre cada um de nós a sabedoria, para que possamos entender e interpretar a mensagem de hoje. Nós só temos que te agradecer, Senhor, por tudo. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é a de número 112, que diz o seguinte: se um obstáculo repetindo ou uma dor rebaixar o nível de sua esperança, levante-se novamente com o pensamento de ser filho de Deus, crendo que há uma luz mais à frente. Ponha-se na direção do que é bom e esse bom começará a aparecer pela força do pensamento positivo. Se imaginar o mal, a descrença, o negativo e querê-los, abrirá uma porta a eles e à infelicidade. Tudo depende de você. Inicie agora uma vida de mais esperança. Caminhe firme e tranquilo, usando paciência e amor, e os bons resultados logo aparecerão. Há algo muito bom, esperando que você esteja preparado para recebê-lo. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E o item é o 13. Será dado àquele que já tem. Pelo Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu: aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros isso não foi permitido. Porque aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais, e ele ficará na abundância. Aquele que não tem, porque não se interessou em aprender, não trabalhou nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. E é por isso que eu falo por parábolas, porque ao ver, eles nada enxergam, e ao ouvir, nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: escutarão com seus ouvidos e não entenderão, olharão com seus olhos e não enxergarão. São Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 14. Assim seja. Meus amigos, nós precisamos muito estudar e pôr em prática os ensinamentos do Cristo, porque muitos questionam essa passagem do Evangelho. Quando Jesus disse
que aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais, e ele ficará na abundância. E aquele que não tem, porque não se interessou em aprender, não trabalhou, nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. Jesus quis dizer, e não existe desculpas para não seguirmos seus ensinamentos. Porque nós temos tempo, meus amigos, para tudo nesta vida. Tempo para namorar, tempo para passear, tempo para brincar, tempo para sair, para ir para um bom restaurante, para bater papo com os amigos, ficar no celular o tempo todo. Às vezes dormimos até tarde no celular, mas não temos tempo para conversar com Deus. Por que não pararmos alguns minutos para fazermos uma leitura evangélica, uma prece por alguém, uma oração? Muitos deitam e acordam e nem sequer conversam com Deus. Muitos o procuram só quando estão em dificuldades, quando estão doentes. E mesmo assim, ainda acusam ele de estar passando por aquela situação. Infelizmente, nós somos assim. Pelo menos em alguns momentos de nossas vidas, somos assim. Então vamos pedir a Jesus que nos ajude para que a gente possa seguir mais os ensinamentos de Cristo, que a gente possa se alimentar da palavra de Deus, de parar 5 minutos por dia para conversar com Ele, pedindo a Ele força, sabedoria, pedindo paz, entregando a família, entregando os amigos, o trabalho, o carro que a gente dirige, enfim, entregando o nosso planeta, tudo nas mãos dele, porque é Ele quem nos dirige. Vamos fazer isso, meus amigos, para que a gente possa evoluir espiritualmente, que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. Neste momento, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo tema de hoje, que o Senhor nos ajude a refletir durante esse final de semana. E te entregamos a nossa alma, o nosso espírito em tuas mãos. Aqueles que estão em sofrimentos, no corpo e na alma, aqueles que estão doentes nos hospitais, nos presídios. Senhor Jesus, te entregamos este planeta, o nosso coração, os nossos pensamentos. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte: Jesus tem mais autoridade, mas ao invés de se impor, ele mostra sua sabedoria, preferindo ensinar com delicadeza. E essa atitude também nos ensina sobre duas virtudes que devemos aprender e pedir a Deus a graça de ter. É a humildade e a mansidão. A humildade em nós é o momento em que somos iluminados e entendemos que nada podemos sem Deus. Na humildade, reconhecemos que todos os nossos dons e talentos nos foram dados por Ele e que devemos colocá-los a serviço, conforme a vontade dEle. Sem isso, corremos o risco da vaidade e do orgulho. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, está escrito que aquele
quem faz crescer é Deus e nós somos cooperadores dele. Sendo assim, podemos dizer que a humildade conquista o coração de Deus. A mansidão, por sua vez, conquista o coração dos homens. Isso porque a nossa vida é feita de relações que dependem de sabermos como conduzir. Com mansidão, podemos cativar outras pessoas pela delicadeza e assim dar testemunho de Deus para elas. Sabemos que escolher caminhar com Jesus é um compromisso sério. Portanto, nós precisamos pedir a Deus a graça que nos dê a verdadeira sabedoria e tire dos nossos corações toda inveja, soberba, o desejo de vanglória, para assim ter um coração semelhante ao coração manso e humilde de Jesus. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos dê um bom final de semana. Se for da vontade do Pai, estaremos aqui na segunda-feira para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, assim é e assim será.